Vou falar aqui de uns bichinhos que morrem por causa de nada, de uma criança que morre por causa de coisa nenhuma, e de muita gente por aí que vive morrendo sem a menor ideia de porquê. Túmulo dos Vagalumes pode até não ser a coisa mais triste que alguém já fez ou alguém já parou para desenhar, mas certamente encabeça aquela lista que alguém pode ter do tipo coisas muito boas que eu não preciso ver de novo. E é uma grande referência, tipo famoso, impactante, bem feito, bem escrito, bem executado. Obrigatório? Depende. Esteja o teu dia bom, esteja o teu dia ruim, ele vai ficar pior depois de assistir. É bom saber. Poderia até ter algum escrúpulo aqui a respeito de spoiler, mas a tragédia já se anuncia, já se avisa logo no começo, e mesmo assim, o desenho acaba se conduzindo de uma tal maneira, ou você acaba se conduzindo de uma tal maneira que vai meio que se enganando, vai procurando brecha para acreditar que aquilo que já foi anunciado não vai ser bem assim. Então, apesar de o próprio filme fazer isso, pode ser necessário eu também avisar: a coisa não termina bem. Aí você pode perguntar: bom, então qual o sentido de falar sobre isso? Talvez porque aquilo que ele diz de bom, ele não diz muito alto. E em contraste com isso, tem sempre o megafone falando muito alto sobre como o filme expõe os pecados, as tristezas, as crueldades da guerra, as culpas de países ou regimes tais e tais. Só que eu não acho que seja tão simples, porque conforme já lembrava o C.S. Lewis, o cara lá de Nárnia, a gente não precisa da guerra. O desenho não mostra um cavaleiro de bronze que salva o mundo com a armadura reluzente enquanto seus primeiros bigodinhos nem apareceram. Também não mostra nenhum pequeno ninjazinho rejeitado, ambicioso, mexendo com magias e controlando os elementos enquanto faz amigos dos seus inimigos. Ele fala de derrota e de morte, e de uma maneira que é crua, mas de um jeito que faz até falta quando você percebe a quantidade de obras que a gente consome cujos protagonistas são, sei lá, os caras fortes, preparados, maduros, bons. Só que o mundo não é feito só de gente assim, né? O mundo também é feito de gente com boas intenções, de boa fé, trabalhadeira, uns mais, outros menos, ok, mas fracos, simples, bobinhos até. Eu mesmo sou um cuja mãe dizia: meu Deus, eu não sei como é que o Aurélio tá vivo. Como eu tenho um monte. Gente que debaixo da crise, debaixo do que é terrível, simplesmente quebra, morre. Não é que sejam ruins, não é que sejam totalmente incapazes, mas precisam de ajuda. Você já teve uma mangueira em casa, aquela árvore grande e frondosa com as bolotonas verdes desse tamanho, cheirosas, bonitas? Promessas penduradas de delícias abundantes para dali a só mais um pouquinho mais de tempo. E aí vem uma ventania de novembro e joga tanta manga no chão ainda verde. E aquilo que você acompanhou crescendo devagarzinho depois de uma florada cheirosa, agora ali embaixo no chão, rachadas, apodrecendo. Mesma coisa aqui, só que são crianças. Túmulo dos Vagalumes mostra duas alminhas infantis, normais, metidos no meio da desgraceira, fracas simplesmente diante de uma dureza imensa que as envolve. A guerra transformou o mundinho familiar delas numa vida miserável. Um mundo cruel, cheio de pessoas sofrendo e centradas nos próprios sofrimentos e não nos delas. Como todo mundo vive centrado nos próprios sofrimentos e não nos teus. E muitas vezes sendo rudes contigo, rigorosas, exigindo de ti coisas que você só não tem para dar ainda. Você é só uma criança. E o seu pai que saiu para lutar na guerra e você ficou ali vendo e imaginando como se ele fosse uma espécie de um samurai moderno que ia trazer paz para o mundo com a sua luta, o seu esforço. Você não fazia a menor ideia de nada. O mundo ruiu e você nem se deu conta. E aquelas pessoas ao redor que tantas vezes nem te tratam muito bem, agem assim muitas vezes porque são adultos e entendem o que está acontecendo. E por isso passam por aquela espécie de paradoxo do Frodo e do Aragorn perseguidos pelos espectros de Nazgûl, lembra? Vocês estão com medo? Sim? Não bastante. Eu sei o que está atrás de vocês. Então diga lá, precisa por acaso de uma guerra para você dar uma resposta atravessada, inclusive para a pessoa que você mais ama no mundo e que está ali em casa contigo, que te pede de repente um passeio, um sorvete ou algo até mais bobo do que isso, e você responde com rispidez, levanta a voz. Por quê? Porque você sabe que o dinheiro acabou, você sabe que não tem mais de onde tirar e você queria ter para dar, e você se irrita com isso porque se aflige, quase se desespera, por causa de um sorvete que você não pode dar. Mas ao invés de admitir essa vulnerabilidade, ao invés de ficar chateado consigo mesmo e demonstrar isso, não. Você vai lá e descarrega em cima da pessoa. Já passou por isso também, né? Agora para imaginar uma guerra. Não, você não consegue imaginar uma guerra. Nem eu. Você é médio que está ali no meio da desgraceira vendo gente morrer das maneiras mais horrorosas. E aí um garoto pequeno, esfarrapado, te traz uma menininha ainda menor e mais esfarrapada, pedindo socorro. E você que é médico vê que essa menina está desnutrida, tá com fome,
E quantas vezes você já viu aquilo acontecer e você sabe para onde aquilo vai e você não pode ajudar? Por quanto tempo você consegue ser gentil, educado, calmo, sábio? Olha aí em volta e pergunta quem de todas as pessoas que você enxerga ou conhece, quem tem a menor condição de enfrentar a situação de uma guerra? As pessoas não aguentam passar uma refeição sem o celular. Eu não aguento um dia de calor normal nessa terra. O túmulo dos vagalumes parece então ser um quadro do sanduíche de desgraça que a gente vive nessa terra, nesse vale de lágrimas, de pó e cinzas. Para tanta gente, a vida se resume nisso, ou pelo menos parece se resumir nisso. De um lado uma vida breve, do outro uma morte miserável e no meio um lampejo de beleza que pode durar muito pouco. Vagalumes num abrigo escuro, que é um abrigo antibomba, mas capturados e juntados ali dentro para fazerem sorrir uma criança, cujo irmão não sabe o que fazer, mas sabe que a morte ronda e falhar não é uma alternativa. Suja morte, podre e muda morte, cujas moscas de corrupção debocham da esperança e fazem até o sol parecer uma criatura insensível, que nasce no dia seguinte trazendo beleza para o horizonte, a despeito dos escombros das nossas misérias, dos nossos sonhos dilacerados, como se a morte de uma criança ou o choro de uma viúva debruçada na janela não fosse nada. E segue o dia passando por cima do mundo, ignorando aquelas tantas vidinhas que jamais conhecerão aquilo que poderiam ser. Morta a criança que sorria, morta a criança que trouxe os vagalumes, mortos também os vagalumes, e ninguém vai nem saber. Aí você fica, será que a beleza é assim mesmo, tão inútil? Bom, sem o divino, amiguinho, é bem por aí mesmo. Podem dizer que não, podem fazer parecer que tudo isso é só medo do escuro, mas é que entregues à natureza, a escuridão realmente reina. Só que o filme não termina assim, e o filme também não começa assim. O bom, aliás, nessa tragédia toda, é que ela já começa mostrando a carta daquela que é a única coisa que lhe dá sentido, que é a esperança na perenidade da alma, que o filme trata como certa. Ele começa te mostrando e ele termina te trazendo de novo. E com isso, só com isso, rega as tuas lágrimas com um pequeno sorriso, uma perenidade da alma diante da qual, como já dizia alguém, as durezas e as tristezas dessa vida podem ser sim como aqueles pontos e nós aparentemente feios e sem sentido, que a gente vê e entende ou não entende assim porque está no verso de uma tapeçaria cuja visão e beleza reais estão reservadas para um outro espaço, para um outro tempo, muito mais difícil de se entender do que o hipercubo de Interestelar, que é a visão beatífica. Novos céus e nova terra, sabe? Andando então aqui na terra, mas com os olhos mirando a eternidade, os brilhos e belezas dessa vida, fugazes que sejam, se tornam algo mais, muito mais do que promessas ceifadas tão facilmente, promessas já de si tão insuficientes. Não, os brilhos de beleza dessa vida, com os olhos mirando a eternidade, se tornam penhor da eternidade. Um abismo brilhante de bem-aventurança, muito mais prometido do que explicado, é verdade, mas cujas promessas nos permitem pensar que existe uma percepção de realidade muito maior ainda a ser descortinada, talvez pela morte, talvez pelo fim dos tempos, quando aquilo que a gente conhece nessa vida vai se mostrar similar àquela situação em que você tem um cotoquinho de uma velhinha, iluminando só umas poucas coisas ali ao redor e parece que a vida é só aquilo, como a vida parece ser só isso que a gente vê aqui, mas que quando chega a luz do sol ou se abre o esplendor eterno, finalmente vai se mostrar ser uma fração, uma partícula muito pequena, de uma imensidão de bondade que fará valer a pena viver a vida pedida por aquele que fez a promessa, graças à autoridade, à bondade e aos méritos de quem prometeu. Estará lá então o sorriso dado a uma criança pelos vagalumes juntados pelo seu irmão, tosco, mas zeloso. Estará lá na bem-aventurança também a própria criança que sorriu com essas criaturinhas luminosas e frágeis. Lá também a outra criança que a fez sorrir e quem sabe lá também até os vagalumes. E se você ainda está aí é porque as moscas ainda não começaram a pousar sobre o seu corpo. Cogite então inscrever-se no canal. Eu sou Marco Aurélio Roca e não estou aqui preocupado com filmes ou com animes, mas com as histórias que nos contam e as coisas que a gente consome, tentando entender e partilhar o que ajuda a gente na caminhada de quem crê que os sorrisos de quem sofre não serão jogados fora pelas maldades e tragédias desse mundo, porque aquele que prometeu esse abismo luminoso de bem-aventurança venceu a dor, o mundo e a morte.